nós lemos, o Espírito Santo de Deus, ele fala assim de uma forma poderosa em nossos corações, porque eu acredito, que a parte dos irmãos que aqui estão já ouviram muitos pregadores falar sobre Abraão. Falar de Abraão é falar de uma grande missão, uma grande trajetória, é falar de um homem que, além dele fazer história, ele marcou a sua história, marcou o seu chamado. Mas existem alguns detalhes aqui na vida de Abraão que eu gostaria de detalhar a vocês, trazer a vocês, e gostaria da sua atenção para essa reflexão bíblica. Quando nós olhamos para o ministério, é importante a gente saber que existem 3 fases na vida ministerial. A primeira fase no ministério é a fase da água. A segunda fase do ministério é a fase do vinho. E a terceira e última fase do ministério é a fase fel. Na fase da água, o ministério é insípido. Na fase da água, o ministério é incolor. Na fase da água, o ministério é sem sabor. Na fase da água, o ministério não tem cheiro, não tem aparência nenhuma. As pessoas olham para o ministério, não dão crédito. As pessoas olham para o ministério, percebe-se que não tem ainda uma certa referência. Essa é a fase da água. A fase do vinho já é diferente. Por quê, pastor? Porque a fase do vinho, o ministério vai ganhando estrutura, vai ganhando raízes. O ministério vai tendo um certo cheiro. Porque se você pega na água e cheira a água não tem cheiro. Mas se você pegar um copo de vinho, como eu estou pegando aqui, e cheirar, vocês vão perceber que o vinho tem cheiro, ou que o suco de uva tem cheiro. Então o ministério na fase do vinho já tem sabor, já tem cheiro. O ministério na fase do vinho a gente já pôde celebrar, a gente já pôde festejar. O ministério na fase do vinho a gente já pôde jubilar. As pessoas olham para o ministério na fase do vinho e dizem assim: verdadeiramente Deus é fiel na vida dele, verdadeiramente Deus é fiel na vida dela, verdadeiramente Deus é fiel no ministério dela. Olha como ela está voando, olha como Deus está usando ela, olha como Deus está dando estrutura para o ministério dela. Essa mulher na fase do vinho, na fase da água, aliás, esse homem na fase da água passou por várias e várias situações. Na verdade, a fase da água é a fase do começo. E quando você vai adquirindo uma certa estrutura no começo e você chega na fase do vinho, as pessoas olham para você e dizem assim: verdadeiramente ela prevaleceu, verdadeiramente ela continuou, verdadeiramente ela ganhou estrutura, verdadeiramente ele foi fiel ao seu Deus, verdadeiramente de tudo que ela passou, as situações que ele enfrentou, as situações que ela enfrentou, se hoje ela chegou até aqui, é porque Deus é fiel na vida dele. Então a fase do vinho é a fase onde está todo mundo celebrando, é a fase onde está todo mundo se alegrando, é onde está todo mundo festejando, porque verdadeiramente Deus lhe deu vitória. Só que chega a terceira fase no ministério. Qual é a fase, pastor? É a fase fel. Pastor, o que diz essa fase? É a fase fel. Isso. Fel. Isso. É a fase fel. Quando chega a fase fel no ministério, é aí aonde as pessoas vão querer arrumar alguma coisa, ver algum defeito em você, porque no começo está todo mundo e dizendo assim: não tem estrutura, não tem raiz,
Não sei como ela chegou até aí, mas na segunda fase, que é a fase do ministério, que é a fase do vinho, as pessoas olham e reconhecem Deus na sua vida. Na terceira fase, que é a fase fel, as pessoas vão procurar algum defeito em você para começar a se levantar, para começar a julgar, para começar a procurar alguma coisa, algum defeito em você. Só que você precisa entender e aprender que o ministério é assim. O Deus que te chamou, o Deus que te levantou, o Deus que te vocacionou, o Deus que depositou algo em você, Ele tem poder de te guardar na primeira fase, na segunda fase e também na terceira fase. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essas são as três fases do ministério: fase da água, fase do vinho e também a fase fel. Só que chega um momento no nosso ministério em que nós precisamos ter certeza da nossa chamada. Só desiste, só para no caminho quem não tem certeza da sua chamada. Pastor, vai, me prova na Bíblia. Te prova agora. A Bíblia diz que o próprio Deus decidiu chamar um homem por nome Abraão. Abraão não nasceu em um lar cristão. Abraão não nasceu em um lar onde o pai dele era um apóstolo, era um pastor, era um evangelista, era um presbítero, um diácono, um bispo, ou então um cooperador. Não, Abraão nasceu em um lar em que o pai dele era um idólatra. Ele adorava deuses da lua. Por que não dizer padroeira? Acredite, você já ouviu falar disso. Pois a Bíblia vai dizer que no meio dessa família, Abraão é levantado por Deus. É importante que nós entendamos uma coisa. Primeiro, Abraão não conhecia o Deus que o chamou a 100%. Por quê? Porque Abraão nasceu em um lar idólatra. Ele aprendeu a adorar deuses da lua, aprendeu a adorar padroeiras. A casa de Abraão estava inundado de ídolos, estava inundado de padroeiras, estava inundado de bonecos. Então a vida dele toda foi debaixo de idolatria. Mas mesmo assim, Deus não deixou de o chamar, Deus não deixou de o levantar. Pastor, o senhor está querendo me dizer que a condição da minha família não anula o querer de Deus, a vontade de Deus permissiva? Não, não importa de que família você veio, não importa o estado da sua família, não importa se a tua família é idólatra ou não. Deus está dizendo: se eu tenho um propósito na tua vida, eu paro seu pai, eu paro sua mãe, eu paro todo mundo para manifestar a minha glória sobre a tua vida e o meu nome ser glorificado. Alguém está entendendo isso? Levante a mão por gentileza, só para Satanás passar vergonha. Pôs a mão no ombro de alguém que está perto de você. Ajuda o pastor Nambala a pregar. Dê uma saculejada nele até ele dar uma acordada. Diga para ele a condição da tua família. Diga para ele, a condição da tua família não anula o querer de Deus. Se Deus foi com a tua cara, Ele vai te levantar. Se Deus foi com a tua cara, Ele vai te chamar. Se Deus foi com a tua cara, você é escolhido de Deus. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão e adore ao Rei da Glória nesta noite. Aleluia! Eu estou sentindo graça de pregar. Eu estou sentindo graça de pregar aqui, irmão. Estou sentindo graça de pregar. Escute, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele vai passar por um cenário não muito bom. Por quê? Porque eles moravam em um pequeno vilarejo por nome Ur dos Caldeus. Nesse pequeno vilarejo, Deus vai decidir tirá-los de lá, e o destino era a cidade de Canaã, a terra de Canaã. Canaã é a terra que mana leite e mel. Quem não quer morar em Canaã? Todo mundo quer residir em Canaã. Todo mundo quer morar em Canaã. Os grandes imigrantes, ou então os grandes empresários, todo mundo quer se mudar para Canaã, porque a terra de Canaã é uma terra fértil. Então,
quando ele diz Canaã, todo mundo se alegra e eles agora estão partindo para Canaã. Diz que eles param no meio do caminho, e lá no meio do caminho eles vão se deparar com uma cidade chamada Arã. Essa cidade de Arã é xará do irmão que ele acabou de perder. E a Bíblia diz que eles param lá e residem em Arã. E aqui o texto vai dizer que passando alguns dias, o pai de Abraão, por nome Tera, vem a falecer. Quando falece, Deus aproveita esse momento para se revelar na vida de Abraão. Escute, Deus aproveita daquele momento, daquele cenário, para se revelar na vida de Abraão. Pastor, não estou entendendo. Percebe que Deus se manifesta na vida de Abraão em um cenário aonde Abraão está triste, aonde Abraão está desanimado, aonde Abraão está chorando a morte de seu pai. Eita, glória a Deus. Você não pegou não, vou repetir. Deus aproveita aquele momento, irmão Juninho, para se revelar na vida de Abraão. Um momento, em um cenário aonde Abraão está triste, está cabisbaixo, está chorando seu pai. Deus está dizendo, é agora que eu vou me manifestar. É agora que eu vou me manifestar. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Deus está dizendo que Ele está usando toda essa situação para se revelar na tua vida. Provavelmente o diabo está batendo palma, pastor Marciano, e está dizendo, consegui acabar com ela, consegui acabar com ele, consegui acabar com a família, consegui acabar com o casamento. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que Ele vai usar essa situação para manifestar a glória dele sobre a tua vida. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Deus é expert. Em que, pastor? Em se manifestar em cenários que aos olhos do homem não tem mais jeito. Oh, my God. Eu vou repetir. Deus é expert em se manifestar em cenário em que aos olhos dos homens não tem mais jeito. Olha para alguém que está perto de você. Diga, não tem mais jeito. Diga, não, com essa voz de derrotado, não diga com voz de vitorioso. Diga, não tem mais jeito. Para o homem, mas para Deus tem jeito. Mas para Jeová tem jeito. Diga, Deus vai criar uma situação no meio, aleluia, da tua família, e vai manifestar uma glória tão grande que tem gente que vai ficar de boca aberta. Eita! Deus! Eu estou sentindo Jesus na casa, irmão. Estou sentindo Jesus na casa. Oh, glória a Deus. Deus aproveita aquele momento para se manifestar na vida dele. Só que quando Deus se manifesta, a primeira lição que Deus vai trazer para Abraão, escute, Deus se manifesta para quê? Para chamá-lo para uma grande obra. Vou repetir, Deus se manifesta para quê? Para chamá-lo para uma grande, para chamá-lo para uma grande, para chamá-lo para uma grande obra. Escute isso aqui. Deus se manifesta nos cenários caóticos para nos chamar para uma grande obra. Olha para a vida do Juninho. Deus se manifestou na vida dele em um cenário caótico para chamá-lo para uma grande obra. Pegou ou não? Pegou? Quem teve ontem no culto lá na casa do Paulo ouviu a história dele. Deus se manifestou na vida dele para chamá-lo para uma grande obra. Então Deus se manifesta na nossa vida para nos chamar para uma grande obra. E não tem como Deus nos chamar para uma grande obra se a gente não entender que nós temos que renunciar. Essa é a primeira lição. Por que, pastor? Deus exige de nós renunciar. Vou repetir. Deus exige de nós o quê? Renúncia. Se você dá uma olhada no versículo de número 1, Deus está dizendo assim para ele: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, para a casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrar. Deus está dizendo o quê? Meu filho, se você quiser que eu te levante, que as minhas promessas se cumpram na sua vida, você precisa aprender a renunciar. A primeira coisa que você vai renunciar é o conforto da tua... Primeira coisa que você vai renunciar é o conforto da tua terra. Você está muito acomodado. Você está muito confortável.
Preciso trazer algumas batalhas para... Preciso trazer algumas batalhas para você. Preciso enviar algumas pessoas para te perseguirem, para falarem mal de você, para se levantarem contra a sua vida, para dizerem que você não vale nada, para dizerem que você não vai chegar a lugar nenhum. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Deus está dizendo assim... Gente, eu estou pregando revelação bíblica. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai da terra, da tua terra. A terra onde ele estava não era a terra dele, mas quando ele chegou em Arã, ele se acomodou. Por quê? Porque o pai de Abraão está dizendo assim: nós vamos nos acomodar aqui. Só que Deus está dizendo: não é essa terra, é outra terra. Abre mão dessa terra, porque eu vou te levar para uma outra terra. Pastor, e por que ele se acomodou naquela terra? Porque ele esqueceu da promessa. Por que ele se acomodou naquela terra? Porque ele esqueceu da promessa. Qual é a promessa? Olha o que o pai falou: vamos para a terra de Canaã. Qual é a promessa, pastor? Olha lá, versículo de número 31 do capítulo de número 11. E Tera tomou Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Cã. A promessa era essa, a terra de Canaã. Por isso que Deus falou para ela assim: sai-te da tua terra. Ou seja, você e seu pai se acomodaram nessa terra, mas não é sua. Sai-te dessa terra, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Eita, glória a Deus. É Deus falando assim: Abraão, a partir de hoje, aprenda a abrir mão. Tudo que te afasta do altar do Senhor, você precisa aprender a abrir mão. Pastor, o que é abrir mão, pastor? Abrir mão é renunciar. Abrir mão é rejeitar. Abrir mão é deixar. Abrir mão é abandonar. Não tem como Deus te usar. Não tem como Deus manifestar as promessas dele se você não se posicionar no altar de Deus. Se você não se posicionar, não tem como Deus fazer milagre na tua vida. Pastor, eu quero gozar das promessas. Eu quero viver as promessas. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Deus está dizendo: já abriu mão daquilo que está te afastando do meu altar? Já abriu mão, aleluia, do Facebook que está roubando o seu tempo, do Instagram que está roubando o seu tempo? Deus está dizendo: eu ainda preciso ser a prioridade na tua vida, na tua casa, na tua família. Levante a mão quem está entendendo isso e comece a adorar ao Rei da Glória nesta noite. Levante a mão, só quem está entendendo isso. Levante a mão, me ajude em nome de Jesus. Levante a mão para cima. Pegue na mão desse irmão que está perto de você. Ajuda o pastor Nambala a pregar. Dê uma saculejada nele até ele dar uma acordada. Não, saculeja ele até ele acordar. Diga para ele: Deus está falando contigo hoje. Diga: Deus está falando contigo hoje. A promessa é grande, a promessa é poderosa, a promessa é extraordinária. Mas Ele está dizendo: abre mão daquilo que te afasta do altar. Abre mão daquilo que te afasta da presença. Abre mão daquilo que te tira do altar. Diga para Ele: Deus me trouxe aqui para lhe dizer que está se aproximando uma avalanche de milagres sobre a tua casa e sobre a tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Primeiro, abre mão. Depois de abrires mão, Abraão, daquilo que te afasta do meu altar. O que é, pastor? É por isso que eu tive o tempo ou a amabilidade de te explicar de onde ele saiu. Idolatria nos afasta do altar. Pastor, não entendi. Idolatria nos afasta do altar. É por isso que a minha prioridade não pode ser meu carro. Minha prioridade não pode ser minha casa. Minha prioridade não pode ser nada que me afasta do altar. O altar ainda é minha prioridade. Vou repetir: o altar ainda é minha prioridade. Eu quero estar no altar na segunda. Eu quero estar no altar na terça. Eu quero estar no altar na quarta. Eu quero estar no altar na quinta, Davi. Eu quero estar no altar na sexta, no sábado e também no domingo.
Se Deus abrisse a tua visão espiritual para você enxergar o tanto de livramento que Deus tem te dado, você pegaria o colchão da tua casa, por que não dizer a cama box da tua casa, e traria na igreja e dizia: daqui ninguém me tira, eu vou dormir aqui, eu vou viver aqui. Você está entendendo o que Jeová está falando? Deus está dizendo para alguém nessa noite: Ele ainda é a tua prioridade. Ô Pai, pastor, não estou entendendo. Ele ainda é a tua prioridade. Jesus é maior que a tua casa, é maior que a tua família, é maior que o teu casamento, é maior do que tudo. Quem está entendendo isso, levante a mão e celebra Ele nesta noite. Jesus é maior. A segunda lição é o que, pastor? São os processos. Olha aqui para mim. A segunda lição são os processos. Deus falou que levaria ele. Deus falou que tiraria ele da terra dele. Olha lá. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ó o que Deus está falando. Primeiro, sai-te da tua terra. Primeiro, da tua parentela. Quando está falando parentela, está falando daqueles parentes doidos, daqueles parentes atribulados. Pegou ou não? Deus está dizendo: vou te tirar de perto de pessoas doidas, que te adoecem, que te atribulam. Vou te colocar perto de pessoas saudáveis. Que levurgue lavaracia. My God. Vou repetir. Às vezes você não está entendendo por que Deus te tirou de um lugar, te trouxe para outro. É Deus falando assim: estou te separando para algo diferenciado. Oh, glória a Deus. Sai do meio desses parentes que não tem fé. Oh, Pai, eu preciso falar isso. Não fique perto de pessoa que é realista demais. Não vai dar certo. Não precisa fazer não vai. Você não vai conseguir, você não vai chegar. Não. Meu irmão, Deus nos chamou para sermos crente doido por Ele, irmão. Se você não tiver fé, você não chega a lugar nenhum. E fé para pessoas doidas, para pessoas loucas. Oh, glória a Deus. Levante a mão. Quem está entendendo isso? Pega na mão de alguém que está perto de você. Diga para ele: Deus vai te colocar perto de pessoas doidas. Diga: pessoas doidas por Jesus, loucos por Jesus, pessoas que a mente não está na terra, mas a mente está no céu. Pessoa que a mente não está na terra, a mente está ligada no trono. Levante a mão e adora Ele. Deus vai te aproximar de pessoas crentes. My God, eu estou sentindo graça de pregar. Irmão. Deus vai te colocar perto de pessoas crentes. Pessoas que não tem medo de falar assim: o caminho é esse. O caminho é esse, meu filho. Doa quem doer. Deus está dizendo: abra a tua boca e comece a mencionar pessoas. Eita, pastor, mas se eu falar vai doer, pastor. Pastor, mas se eu falar, a pessoa pode se machucar. Se machuque. O importante é que você está falando. Importante que Deus está te direcionando para você, aleluia, trazer um bálsamo, um refrigério para a alma dessa pessoa. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo: eu vou começar a te usar como bálsamo. Ai. Pastor, processo. Olha aqui para mim. Ainda tem mais umas, eu termino aqui no partir para a Santa Ceia. Quando Deus falou para ele, escute. Quando Deus falou para ele que levaria ele para uma terra, o próprio Deus não falou qual era a terra. Só que ele se esqueceu da terra. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Qual era a terra? Canaã. Mas ele se esqueceu de Canaã, pastor Marciano. Por que ele se esqueceu? Porque o coração de Abraão estava preso no luto. Estava preso aonde, pastor? Estava preso em Arã. Só que Deus está dizendo: eu estou te tirando de Arã, estou te levando para um novo. Só que esse novo que eu estou te levando é um sonho de alguém. É sonho de quem? É sonho do seu pai. Lembra que ele disse que vos levaria para uma terra chamada Canaã? Só que Abraão não está falando isso para Deus, não está falando isso para
Só que Deus está dizendo assim: eu vou te levar para uma terra. Eu só preciso que você renuncie à terra onde você está. Irmão, olha aqui para mim. Ele decide renunciar. Só que para chegar aonde Deus tem preparado para ele, existe um processo. É esse processo, irmão, que muitos de nós não estamos preparados. Vou repetir, é desses processos que muitos de nós não estamos preparados. O fato de você ser crente, ter promessa de Deus, não quer dizer que Deus pode te levar em um cárcere, como Deus colocou o irmão Juninho. O fato de você ser crente não quer dizer que Deus não pode te levar para um leito de enfermidade. O fato da gente ser crente não quer dizer que a gente não pode viver um período de luto, de situações de em nossa vida. Pastor, isso são processos que todos nós precisamos passar. Eu tenho a minha história, eu tenho os meus processos e você tem os seus processos. Cada um vive os seus processos. Eu não posso nem me meter nos seus processos, nem você se meter nos meus. Se você se meter nos meus processos, imagine os meus e os teus. Se você não está aguentando os teus, vai suportar os meus? Pegou? É por isso que você precisa cuidar dos teus processos. Dá um jeito de se estabilizar nos teus processos. E eu vou cuidar dos meus processos. É a mesma coisa de falar assim: cuida da tua vida. Não cuida da vida dos outros não, irmão. Cuida da tua, vele pela sua família, cuide da sua família. Pare de querer ser um fofoqueiro, uma fofoqueira. Para de querer ser linguarudo, linguaruda. Querer saber demais. A família não é tua, o casamento não é seu, a vida não é sua. Ai, 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 ai. Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando aqui. Deus está dizendo: cuida da sua vida. Que a vida do outro Ele cuida, irmão. Ele cuida. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: esses processos nós vamos passar. E se nós passarmos esses processos de pé, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Eu já falei isso aqui, aleluia. Só vive as promessas de Deus quem um dia aprendeu a viver os processos, suportou os processos. Levante a mão porque está vindo quentinha do céu. Levante a mão porque está vindo quentinha do céu. Deus está dizendo: aguenta os processos, suporta os processos. Pastor, estão falando mal de mim, estão se levantando contra mim. Tem uma legião, pastor, gritando meu nome, quebrando com o meu caráter. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: enquanto Jesus for sustento, enquanto Jesus for o teu alicerce, nada vai te abater, nada vai te colocar para baixo. Aguenta, suporta, porque tem milagre para você lá na frente. Quem pode levantar e adorar? Quem pode levantar a mão e adorar ao Rei da Glória? Aleluia. Último tópico, e eu encerro agora a minha mensagem. Quando Deus fala para ele: sai, e ele decide sair, a partir de hoje, não vive mais em você, não vive mais tu, mas eu vivo em você. Pastor, como assim? Não vive. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? Sim. A partir do momento que ele chegou em Sara e falou para Sara ser dessa maneira, Deus tem promessa na nossa vida. Deus falou comigo para a gente sair dos caldeus e ir para uma terra que Ele mesmo vai falar. Imagina o Sara falando assim: mas Deus não falou a terra? Abraão não falou. Deus não direcionou a terra? Não direcionou. Então, aonde a gente vai? Eu também não sei. Qual a direção que a gente vai? Também não sei. Qual é o endereço? Eu também não sei. Imagina alguém do lado falando assim: se ele falou, vamos obedecer o direcionamento dele. Quem somos nós para questionar? Deus está falando: quem é você para questionar a direção que ele está te dando?
Vou repetir, quem é você para questionar a direção que Ele está te dando? Enquanto você segue a direção, Deus cuida dos teus caminhos. Você tem que parar de entender que você é dono dos teus caminhos. Que você que faz dos seus caminhos. Não tem esse negócio não, irmão. Não é a gente que faz o nosso caminho, é Deus que faz os nossos caminhos. Por que muita gente está tropeçando? Porque está entendendo que Ele é dono dos seus caminhos. Não, eu vou reescrever a minha história. Se não deu certo aqui, não tem problema. Eu vou me levantar e eu vou reescrever minha história. Quem é você para reescrever sua história? Quem te chamou? Quem te escolheu? Deus está dizendo, pare com essa conversa de querer reescrever sua história. Você não é dono de nada. Quem é dono de tudo é Jesus de Nazaré. E você precisa entender isso. Deus está dizendo, o caminho é esse. Vá pela direção que eu estou te dando. Mas eu vou para onde? Vai. Eu vou para onde? Vai. Mas eu vou para... Vai. Irmão, quando Deus nos trouxe para Cafelândia, Deus falou assim, é Cafelândia. É Cafelândia. Senhor, mas fica aí, que você só vai sair depois da segunda ordem. Mas enquanto isso fica. Se Deus está mandando ficar, fica. Se Deus está mandando sair, sai. Olha aqui para mim, vou repetir. Se Deus está mandando ficar, fica. Se Deus está mandando sair, sai. Siga a direção que Deus está te dando. Por que Ele está dando essa direção? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Consegue entender o que Deus está falando? Deus está dizendo assim, vai pela direção que eu estou te dando. Quando Ele decide ir, Ele está dizendo assim para Sara, Sara, vamos fazer o que Deus está mandando. Se a gente fazer, eu sei que o processo vai ser grande, mas a vitória também será maior. Como que o processo vai ser grande, mas a vitória será maior. Você não pegou não. O processo será grande, mas a vitória será... O processo será grande, mas a vitória será... Alguém não entendeu o que está do teu lado. O processo será grande, mas a vitória será... O processo será grande, mas a vitória será maior. Está difícil. Pastor, não estou aguentando. O processo será grande, mas a vitória será maior. Pastor, não estou vendo caminho nenhum, pastor. Diante dessa situação, Deus está dizendo, o processo será grande, mas aleluia, mas a vitória será maior. Deus está dizendo, tem coisas maiores chegando. Tem coisas maiores chegando. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Fique de pé no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fique de pé no nome de Jesus. O processo vai ser grande, mas a vitória será maior. É essa semana, irmão. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. O processo será grande, mas a vitória será... Irmão, desceu agora, viu, irmão? Estou sentindo graça de falar isso. O processo será grande, mas a vitória será maior. Olha para alguém que está perto de você. Para uma ou duas pessoas, procure alguém aí que você sentir de falar isso. Diga para ele, o processo está grande, mas a vitória vai ser maior. Fala para o Júlio, Mica, fala para o Júlio. Porque o processo não só faz com Lela, mas a vitória da Leia será maior. O processo não está grande, irmã Paula, mas a vitória será maior. Ô glória, pastor Marcelo, o processo está grande, mas a vitória será maior. Fala para alguém que está perto de você, meu filho. Seja profeta pelo menos hoje, em nome de Jesus. Procure alguém, procure uma pessoa, procure duas. Fala para essa pessoa, o processo está grande, mas a vitória será maior. Irmã Terezinha, a vitória será maior. Aleluia. Irmão Tiago, a vitória será maior. Irmão Jonathan, a vitória será maior. Diga, Deus tem milagre, Deus tem vitória, Deus tem providência, Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Diga, o ano ainda não acabou. Diga, o ano não acabou ainda, mas, aleluia, antes que o ano termine, uma grande vitória Deus vai trazer, uma grande providência Deus vai trazer, uma grande porta Deus vai abrir. Receba isso em nome de Jesus. O processo está grande, mas a vitória será maior. Oh glória. Levante a mão quem está entendendo. Levante a mão. Vamos dar um brado. Vamos dar um brado. Só para Satanás entender. Só para Satanás entender que a Decafelândia está de pé, que essa igreja está de pé, que essa família está de pé. O processo está grande, mas a vitória será
será maior. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu falar 3, você vai dar um brado bem forte. O processo está grande, mas a vitória será maior. E tu vai dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3, só para ensaiar. 1, 2, 3. O processo está grande, mas a vitória será maior. Mais uma vez, o processo está grande, mas a vitória será maior. Agora é para valer. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai dar um brado. Segure na mão de alguém que está perto. Uma mão lá em cima e outra mão na mão de alguém que está lá perto de você. Você vai dar um brado de vitória. Aleluia. Essa palavra vai servir para alguém da tua casa. Essa palavra vai servir para esse tempo ruim que você está vivendo dentro da tua casa, no teu emprego, na tua empresa. Você vai dar um brado. É 1, Satanás, tu perdeu. É 2, essa igreja está de pé. É 3, declara. Não valeu. 1, 2, 3. O processo está grande, mas a vitória será maior. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus.